Bom, o Rafael, ele colocava uma situação no início dessa campanha salarial de que a Petrobras tinha colocado uma caixinha Shining Box, porque se olha, parece que os ataques não são grandes, né? Em vista do que foi a campanha salarial passada. Mas é só, se a gente olhar mais de perto, os ataques são muito grandes. No caso da MS, o Brito perguntou, caso aprove. Bom, caso aprove, a gente vai estar jogando para fora um grande número de aposentados que não vai ter condição de arcar com os aumentos da MS. É essa que é a questão. Eu não vou aqui entrar em números simplesmente, porque a gente, inclusive, tem disponibilizado várias tabelas, inclusive que o Eric, o economista do IBEPS, que está trabalhando aí também com o sindicato, fez essas simulações que mostram que, em alguns casos, os aumentos vão ser mais de 1000%. A questão é, nós estamos tendo um acordo coletivo onde não vai ter aumento nenhum, nem reposição da inflação, e vai ter um aumento brutal no valor da MS. Na prática, aceitar isso é garantir uma derrota muito grande para a categoria, que é jogar os aposentados, boa parte dos aposentados, que já estão sendo penalizados com o pagamento do déficit da Petros, que já significou um impacto financeiro muito grande nas suas contas, e que agora vão ter que arcar com o impacto de um aumento absurdo da MS nesse momento de pandemia, no momento em que eles mais estão precisando do plano de saúde. E quando a gente coloca que a Petrobras, a direção da Petrobras, ela é covarde ao trazer uma proposta dessa no meio de uma pandemia, nós não estamos... Eu digo que covarde é uma palavra até branda para dizer, para classificar o que é essa proposta. Bom, mas acho que a gente tem que encarar a proposta como um todo, gente. Ela tem vários problemas. O primeiro, ela joga os aposentados para fora da MS. E aqui, essa semana, a gente brinca que tem os bastidores, né, da campanha salarial, que são aqueles que correm pelos grupos de WhatsApp. Inclusive, estava circulando uma mentira de que, olha, sem acordo coletivo não vai se ter a MS. Se perde a MS porque a MS depende do acordo coletivo. Isso é mentira, né? A MS ela está incorporada ao acordo individual de trabalho. Inclusive, a FUP foi obrigada a reconhecer isso. Foi obrigada a reconhecer que estava trabalhando com uma informação que não era verdadeira e fazendo um terrorismo com a categoria após isso. Bom, mas depois de reconhecer que tinha faltado com a verdade, aí começou um monte de desculpa, né? Aquela história, quando você é pego na mentira, você tem que depois se justificar. Ah, não, mas não é bem assim. E eu não acho que a gente tem que aqui ficar, como se diz, que nem porco na lama, tá? Se batendo. A questão é objetiva. Nós entendemos o contexto em que se dá essa campanha salarial. Não é um contexto fácil, mas é um contexto que ou a gente resiste minimamente, ou a gente está entregando a nossa cabeça, tá? Ninguém aqui está propondo que se fixe em acordo coletivo de trabalho. Nós queremos um acordo coletivo de trabalho e achamos que é possível ter um acordo coletivo de trabalho melhor que esse. É óbvio que é muito importante ter um acordo coletivo de trabalho, mas não resolve ter um acordo coletivo de trabalho, companheiros, que já nos mate de início. Essa que é a grande discussão aqui. Por que eu digo isso? Bom, a Petrobras, ela tem seus limites. Não é assim. O problema é que a FUP trata a direção da Petrobras como imbatível. O discurso é o seguinte: se não aceitarmos essa proposta, a gente vai ficar sem nada. Não é verdade. Não é verdade. Existem alguns limites legais e constitucionais que têm que ser respeitados. E eu tenho certeza, a Petrobras não quer uma greve e a Petrobras não quer ir para um dissídio coletivo. Às vezes a gente coloca como se o dissídio coletivo fosse o pior dos mundos. Eu lembro que o ano passado eu já tinha dito isso. O pior dos mundos é assinar um acordo coletivo rebaixado e que depois nós não tenhamos condições de buscar nada novo. Então, eu vou dar o exemplo dos Correios. Todo mundo fala, mas os Correios, olha a situação dos Correios. Bom, os Correios, há 3 anos atrás, tiveram que ir para um dissídio coletivo. Por quê? Porque a empresa estava colocando uma proposta que era um suicídio para a categoria. E eles tiveram que ir para o dissídio coletivo, não é porque eles não queriam.
o acordo coletivo. Eles queriam, mas o acordo coletivo, eles estavam dentro de uma disjuntiva. Ou aceitavam um acordo coletivo, que era já matar a categoria naquele momento, ou iriam para um dissídio coletivo, e aonde, se analisando todas as decisões do TST, que tem inclusive uma base constitucional de que o TST não pode decidir abaixo do que já existe no acordo, eles foram para o dissídio e mantiveram as cláusulas. E há 3 anos eles vêm mantendo essas cláusulas. Por quê? Mantendo com mobilização. Conseguiram manter. E esse ano foram para uma greve. Bom, eu não estou dizendo aqui que a categoria tem que ir para um dissídio coletivo. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que é possível buscar uma proposta melhor. E isso a gente tem visto, inclusive, em categorias que não fizeram greve, como os bancários. Olhem o acordo coletivo dos bancários, que vocês verão que ele é muito superior ao nosso, no sentido de ter reajuste salarial, de ser garantido já no próximo ano, além da inflação, mais um reajuste a título de ganho real, bônus e várias outras coisas, e a manutenção da proporção dos 70% 30% na AMS. A AMS, a Petrobras não pode simplesmente acabar com a AMS. Existem os limites legais, existem os limites constitucionais, e todo mundo fala, mas não dá para confiar no judiciário. É verdade que não dá para confiar no judiciário. Mas, quando a gente está naquela situação de que ou a gente, de perdido por perdido, a gente truca. A gente truca. E é possível, sim, hoje, lutar para garantir uma proposta melhor, gente. É essa que é a situação. O que nós não entendemos é por que joga a toalha agora. Por que joga a toalha agora? Por que esse terrorismo para a categoria? Porque, infelizmente, o que a FUP faz, o efeito é o seguinte, dizer para a Petrobras, olha, nós já jogamos a toalha, nós estamos tentando convencer a categoria a jogar a toalha junto. Desse jeito, realmente fica difícil buscar uma nova proposta. Agora, se a FUP batesse o pé e dissesse, olha, nós não vamos deixar os aposentados para trás, porque é isso que a FUP está fazendo. A proposta da FUP é deixar os aposentados para trás. Porque dizer o seguinte, não, vamos fechar esse acordo, porque senão os aposentados vão ser mais prejudicados. Mais prejudicados que isso, companheiros? Difícil de ser. Muito difícil de ser. Pior é deixar os aposentados para trás sem nenhuma resistência. E aqui tem uma outra discussão. Se coloca como contraponto à situação da AMS a garantia de 2 anos de emprego. Bom, eu queria fazer uma... Aí a gente fala, bom, não vai demitir ninguém por justa causa em 2 anos. Isso aqui me parece um cálculo eleitoral, porque daqui 2 anos tem eleição, então quem sabe a gente muda tudo no país, né? E aí a gente consegue salvar a Petrobras daqui 2 anos. Não acho que vai ser dessa forma. Não acho. A questão objetiva hoje é o seguinte, está se vendendo todos os campos do Nordeste, está se vendendo os campos do Norte, está se vendendo as refinarias. E o que está sobrando? Bom, estabilidade para todo mundo em 2 anos. A questão é, para onde que vai todo mundo? Para onde que vai todo mundo? É a história do Titanic, tinha 20 botes. Não dava para salvar todo mundo. Não dava para salvar todo mundo. E aqui a gente está na mesma situação. Hoje, eu vou pegar um exemplo aqui de Sergipe. Os trabalhadores daqui foram transferidos para Relan, que está num processo avançado de venda, e não venham me dizer que vai ser aquela cautelar do Senado que vai segurar, porque aquilo lá foi um tiro no pé, inclusive as denúncias que gente, né, do nosso campo, dentro da categoria petroleira, dos sindicatos de petroleiros que foram fazer denúncia no TCU de novo sobre a venda das refinarias, o TCU disse que está tudo certo. E mandou intimar o Senado, mandou intimar a Câmara e mandou intimar o STF para dizer que não tem nada de errado ali dentro do TCU. Mas aquela cautelar que está lá no Supremo vai agora legalizar a venda das refinarias. E aí o pessoal está sendo transferido para essas refinarias, ou está sendo transferido para os campos no Rio Grande do Norte, que estão todos à venda, né, que inclusive a FUP anunciou uma grande ação para parar a venda dos campos do Rio Grande do Norte. Essa ação foi extinta, sem julgamento de mérito, mas isso infelizmente eles não divulgam, né? Eles só sabem divulgar quando entram com a ação. Quando perdem, eles ficam quietinhos.
né? E quando a ação é extinta, inclusive sem julgamento de mérito, eles ficam mais quietinhos ainda. Bom, esse pessoal está sendo transferido para esses lugares. São lugares, ou seja, para lugar nenhum. Muita gente, por conta dessa situação, está entrando nos planos de demissão imotivada. Por quê? Porque é só fazer a conta, é a conta do Titanic. Tem 20 botes, não vai dar para salvar todo mundo. Então, que resolve ter 2 anos de garantia de emprego se não vai ter posto de trabalho para todo mundo? Porque entregar a MS dessa forma, né, uma economia de 10 bilhões para a Petrobras é facilitar o processo de privatização, sim. É facilitar o processo de privatização, sim. E é isso que nós queremos debater. Porque o que falta aqui é coragem. Coragem. E nós dizemos que a FUP tem que ter coragem de peitar a Petrobras. De peitar. E não de vir fazer terrorismo com a categoria. Eu lembro do julgamento do dissídio coletivo, de greve de 2018, que foi aquela greve junto com os caminhoneiros, que São José dos Campos e Sergipe Alagoas levantou uma tese de que a lei de greve é inconstitucional, que há 30 anos tem uma lei de greve inconstitucional nesse país e que ninguém tem coragem de levantar isso. Infelizmente, os discursos lá eram o seguinte: mas o meu sindicato não fez greve, ou o meu sindicato isso, ou não me multem, por favor, TST. Gente, se a gente está frente a um governo fascista que quer a nossa cabeça, é preciso ter coragem e olhar para frente. E não jogar a toalha na primeira dificuldade. A Petrobras não quer uma greve, ela não quer pagar para ver uma greve. Agora, por isso é preciso ter coragem de dizer o seguinte: nós não aceitamos essa proposta que vai jogar os aposentados que construíram essa empresa na lata do lixo. Nós não aceitamos. O que a FNP está dizendo aqui é que ninguém solta a mão de ninguém. Se precisar ir para o judiciário, nós vamos para o judiciário. Agora, nós apostamos que se a categoria estiver toda junta, olhando de frente para a cara de seu Castelo Branco, para a cara de seu Bolsonaro e dizendo que nós não vamos aceitar essa derrota, eles recuam. Agora, com essa divisão e com esse terrorismo para cima da categoria, não tem recuo, não tem vitória. Então, nós queremos que a FUP tenha a mesma coragem de fazer esse terrorismo que está fazendo com a categoria, que faça esse terrorismo com o Castelo Branco. Desculpa por me alongar, mas assim, tem horas que a gente tem que fazer o desabafo e colocar os pingos nos is.